Bem, a graça e a paz de Jesus. Essa é a manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E abra o seu coração. Deus quer falar com você através da sua palavra. Deus sempre, a cada manhã, tem um pão fresco que Ele lança sobre a nossa frente para que possamos comer desse alimento espiritual, desse maná que desceu do céu. É algo especial que Deus tem para cada um de nós. Nós estamos aqui nessa segunda-feira, onde tivemos, com a graça de Deus, celebração do primeiro ano da Igreja Casa na Rocha. Fizemos uma festa muito linda, muito gostosa, uma comunhão maravilhosa. E eu quero aqui deixar um convite para você, nessa quarta-feira, às 20 horas, vem estar conosco. Igreja Casa na Rocha, Rua Doutor Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. 4555 em Umuarama, Paraná. E aqui nós vamos na nossa jornada através do Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como o servo fiel, o servo leal, leal aos propósitos divinos. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Marcos, Jesus como o servo leal. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, escrito aos gregos. Mateus aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. E João é o evangelho universal a todos os homens, que apresenta o amor paternal de Deus enviando Jesus para morrer na cruz no nosso Calvário. Quero mandar um abraço para a Geva Pérez, a Dari Virgens, a Dani Zanferrari, nossas queridas irmãs, a Nena Guzmão, todos os nossos preciosos irmãos queridos, maravilhosos, que estão aqui conosco, conectados através dessa live, nesse momento todo especial. Então hoje nós vamos falar em Marcos 12:13. Marcos 12:13, o Evangelho de Marcos 12:13. O texto sagrado nos diz o seguinte: preste atenção no ensinamento do Senhor, nas lições que nós podemos extrair para o nosso dia a dia. Sempre lembrando que a Bíblia não é para o outro, a Bíblia não é para transformar a vida do outro, não, é para falar comigo, ao meu coração, a minha vida. Quem precisa mudar hoje sou eu, você, é cada um de nós. Precisamos nos colocar em humildade, em quebrantamento, diante da palavra de Deus, entendendo que ela é para nós hoje. Trazermos essa realidade, essas verdades, para aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida hoje. Não é para o vizinho, não é para o irmãozinho que caiu em pecado, não. A Bíblia é para cada um de nós. Nós precisamos olhar para ela como um espelho, um reflexo de nós mesmos, do que precisamos mudar, do que Deus precisa transformar na nossa vida através da sua palavra bendita. Um abraço para a Regiane, para o Fábio Alvarenga, o Sebastião Isidora, Andréa Jardim. Que Deus vos abençoe, preciosos, nesse dia que Deus preparou para nós. Olha o que diz o texto sagrado, Marcos 12:13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Olha só, os judeus, os principais da sinagoga, que odiavam Jesus, os religiosos, da época, que eram confrontados constantemente dentro dos seus ensinamentos equivocados e da sua vida hipócrita, enviaram fariseus e herodianos para que de alguma maneira fizessem uma pegadinha, apanhassem Jesus em alguma palavra. Olha só o que nós vemos aqui no texto sagrado. Versículo 14. Chegando, disseram-lhe, disseram a quem? A Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E aí fizeram uma pergunta para Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? Olha a pergunta. Nós devemos pagar imposto a César, o imperador naquela época do Império Romano, que estava subjugando a terra de Israel. Devemos pagar tributo a César? Sim ou não? Devemos ou não devemos pagar? Perguntaram eles. Versículo 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Disse Jesus. Trazei-me um denário, ou seja, aquela moeda local do Império Romano, para que eu veja. E trouxeram então a moeda no 16, e eles lhe trouxeram a moeda.
Perguntou-lhes: de quem é esta efígie, ou seja, de quem é essa imagem na moeda e inscrição? E responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto, querido, olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus percebeu a malícia desses herodianos e fariseus que foram enviados para, de alguma maneira, tentar Jesus, fazê-lo tropeçar, pegá-lo em alguma palavra equivocada. Mas Jesus era Jesus. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Claro que nesse momento Jesus não estava onipresente, estava na figura humana, encarnado, mas estava ali sobre ele, como ele era cheio do Espírito Santo e do poder de Deus sobre si, como filho do homem encarnado, como filho de Deus encarnado. Nós vemos aqui a onisciência de Deus, porque no versículo 15 diz: mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia. Então, irmãos, nós aprendemos nesse texto que ninguém conseguirá enganar a Jesus. Tem seres humanos que são especialistas em enganar os outros, com suas motivações equivocadas, com seus corações errados, usam, abusam de pessoas, fazem coisas erradas, escondem, têm uma vida dissimulada, falsa, o que a Bíblia está chamando de hipocrisia. Hipocrisia vem da palavra hipócritas. No grego, hipócritas eram os atores das tragédias da dramaturgia grega, romana e da antiguidade. Eles usavam máscaras. Então, um hipócrita é uma pessoa mascarada, que não é realmente aquilo que ela apresenta ser. Uma pessoa dissimulada, que na frente de um é uma coisa, na frente de outra é outra. O hipócrita é isso, é uma pessoa falsa. Na igreja é aquela pessoa linda, maravilhosa, venerada, mas fora da igreja faz tudo errado, tudo equivocado, esconde. Às vezes tem uma vida dupla, uma vida falseada, uma vida enganosa. Acha que consegue enganar os outros, mas está enganando a si mesmo. Não consegue enganar os demônios, Satanás e os demônios, e muito menos a Deus e a Jesus, que conhece e sonda todos os corações. Jesus percebeu neles a malícia, a hipocrisia, a maldade. Então nós temos que tomar cuidado. Como é que está o nosso coração? Aonde está o tesouro do nosso coração? O que nos motiva a fazermos coisas? Mais importante do que aquilo que eu faço é o porquê eu faço. O que me motivou a fazer? Eu me aproximei de uma pessoa, o porquê que eu me aproximei daquela pessoa? Qual é a motivação que me levou a ter um relacionamento com aquela pessoa? Então a hipocrisia é isso, é quando você, corrompido de coração, com motivações escusas, apodrecidas, vive uma vida falsa, mentirosa, hipócrita, com máscaras. Eram atores da tragédia grega que usavam máscaras de feições diversas, de alegria, de felicidade, de tristeza, e assim são as pessoas falsas. Não seja uma pessoa hipócrita, é a primeira lição que nós aprendemos, senão Jesus vai te desmascarar. Jesus vai tratar com o seu coração, com a sua vida, se você tentar enganar pessoas e tentar muito menos enganar a Deus. Não conseguirá por muito tempo, porque uma hora a casa cai. Depois Jesus nos ensina uma segunda lição. Ele pega a moedinha, quando fizeram a pergunta: é lícito pagar imposto a César, tributo a César? Sim ou não? Devemos pagar? Perguntaram eles. E Jesus, de forma sábia, inteligente, sóbria, pega a moedinha romana, aqui no caso um denário, que era equivalente ao pagamento de um trabalhador pelo período de um dia. Nós vemos que Jesus pega essa moeda, pergunta: de quem é essa imagem? De quem é essa efígie, né? Como diz o texto sagrado, essa imagem. E aí falaram: de César. E aí Jesus, de forma inteligente, sóbria, diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A pergunta é essa: o que nós devemos dar a César? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando a nós andarmos na legalidade, desde que essa legalidade, é claro, não vá em contra dos princípios da palavra de Deus. Aí vale o velho ditado: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa agradarmos a Deus do que aos homens. Mas todo cristão deve andar na legalidade.
pagar os impostos devidos, os encargos sociais, aplicar a justiça do reino de Deus, mas também viver na legalidade entre os homens. É o que Jesus nos ensina aqui. Se temos que pagar imposto, pague imposto, não sonegue imposto, pague aquilo que é devido, faça o que é correto, ético, moral diante dos homens, para que você não tenha problemas com os homens, muito menos tenha problemas diante de Deus. Pague o que é devido ao seu trabalhador, à empregada doméstica, aquele que arrumou o seu jardim. Faça a justiça do reino. O que é justo é justo. A Bíblia diz: não devemos tapar a boca do boi que debulha. Ou seja, aquele boi que trabalhou, ele não pode deixar de comer, ele tem que comer. Você precisa pagar o devido àquele que fez algum trabalho para você. É o que ensina a palavra de Deus. Nós não devemos segurar na mão também, diz o texto sagrado, o salário do jornaleiro. O jornaleiro era o trabalhador diário, que trabalhava nas lavouras, na agricultura, no cuidado dos animais. Não devemos usar o dinheiro como instrumento de manipulação das pessoas, como instrumento para segurar, manipular, fazer o que eu quero na vida das pessoas, porque isso é injustiça, é ilegalidade diante dos homens e muito mais sério diante de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que eu posso dar a Deus que Ele ainda não tem, né? O que Ele espera de mim que seja dado? Um coração, por exemplo, leal ao Senhor, ser fiel a Deus. A Bíblia diz: o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós, como mordomos de Deus, despenseiros de Deus, gestores de Deus, dentro dos recursos, da vida, da família, de tudo aquilo que Deus tem nos entregado, Deus espera que sejamos fiéis em tudo, fiéis nos dízimos, nas ofertas, fiéis nos relacionamentos, fiéis na nossa igreja local, fiéis, com relação à palavra de Deus, no trato com o outro, leais, fiéis. Dai a Deus o que é de Deus: adoração, oração, comunicação com Deus, louvor a Deus, ações de graça a Deus, gratidão, são coisas que nós podemos dar a Deus. Seja grata a tudo aquilo que Deus te deu, medite na palavra. Quem medita na palavra de dia e de noite, esse agrada a Deus, está dando um louvor a Deus, uma vida devota a Deus, uma vida consagrada, uma vida santa. Quanto mais consagrado, santificado, separado você for da imundícia, do pecado, das coisas erradas, meu irmão, mais você vai agradar a Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Amar a sua família, por exemplo, além de trazer benefício para a sua própria vida, amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar as pessoas dentro da comunidade da qual você está inserido, amar as pessoas ao redor no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente estudantil. Amor é uma das coisas que mais agrada o coração de Deus. Servir uns aos outros, ter comunhão com os irmãos, tudo isso são coisas que nós damos a Deus, são práticas espirituais, disciplinas espirituais, a fim de que agrademos a Deus e cresçamos na vida no Espírito, na vida da fé, na vida que agrada o coração de Deus e nos faz prosperar no Senhor. Um abraço ao Giovanni, a Clarice Leon, ao Kleber Wood Maciel, João Paulo Zaffanelli, meu querido irmãozão, a Academia Performance, a Help SA, a Mari Gazi, Verdades Inteiras, a Sônia Takakua. Deus abençoe, queridos, vocês que estão aqui conectados conosco. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Deus quer é um coração contrito, um coração humilhado. A Bíblia diz que Deus jamais vai se desagradar. Pelo contrário, Deus vem habitar num coração contrito e humilhado. Deus jamais desprezará. Pelo contrário, Deus vem e habita, faz morada num coração humilde, contrito e humilhado, arrependido na sua presença. Somos pecadores, que pela graça de Deus compreendemos o Evangelho, nos apropriamos da vida eterna que Jesus nos oferece através da fé, e pela graça de Deus, de graça em graça, no poder do Espírito Santo, estamos caminhando rumo ao nosso lar celestial, ao lugar que Jesus tem preparado para nós. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, diz o texto sagrado.
mas eu estou indo para lá, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também. Coisa linda também, em João 17, versículo 3, a Bíblia diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus, a quem tu enviastes. Então, outra coisa que nós podemos dar a Deus é conhecê-lo cada dia mais. Seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador, através da palavra, através das relações humanas, através do amor ao próximo, através de uma vida imitando a Jesus, seguindo os passos de Jesus, conhecemos a Jesus, conhecemos o Pai e desfrutamos da vida eterna que Ele tem preparado para nós. E no final o texto diz: e muitos se admiraram de Jesus com esse ensinamento: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é lindo, irmão. Dai ao Senhor aquilo que é de devido. O salmista diz, dai ao Senhor o louvor, a glória, a adoração que lhe é devida. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que você tenha uma semana cheio da graça de Deus, da unção do Espírito Santo, da bênção do Senhor. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale novamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você sirva ao Senhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua devoção, com toda a sua rendição, e você vai ver o que Deus fará na sua vida, na pessoa bendita de Jesus, na vida com o Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. Terminando com as palavras de Paulo: que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. Que tenhamos uma semana de vitória, de bênção, de graça, de glória, cheios do Espírito Santo, vivendo ao Senhor Jesus. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Vivamos uma vida ética, moral, correta, legal, diante de Deus e diante dos homens, para que possamos desfrutar daquilo de maravilhoso que Deus tem para nós. Se vivemos essa vida sábia, prudente, correta, honesta diante de Deus, diante dos homens, muitas pessoas vão ser tocadas pelo estilo de vida que estamos vivendo diante do Senhor e diante das pessoas. As pessoas vão querer ter aquilo que nós temos no Senhor. Eles vão querer ser aquilo que nós somos no Senhor. E nós, de alguma maneira, vamos poder conduzir essas almas, essas vidas, aos pés de Jesus através da nossa influência. Lembre-se disso. Liderar é influenciar pessoas. Quanto mais eu influenciar pessoas, mais as pessoas serão abençoadas através da minha vida, cheio do Espírito Santo, vivendo no Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tá bom? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Aqui debaixo nós vamos deixar as nossas redes sociais, vamos deixar também a maneira pela qual você pode contribuir com esse ministério pastoral, com a nossa vida, nossa casa pastoral. Se Deus moveu o teu Espírito Santo, pelo Espírito Santo moveu o seu coração, você quer exercer graça, generosidade, semear, ofertar nessa vida, nesse ministério, faça isso, meu irmão. Graças a Deus, hoje o pastor Giovanni vive uma vida meio que missionária, através de pequenas ofertas, grandes ofertas, através da generosidade dos irmãos. Hoje nós podemos sustentar a nossa família pastoral. Nós agradecemos a Deus pelo carinho, pela generosidade de cada um dos irmãos. Que Deus multiplique esses recursos, abra as comportas dos céus e derrame chuva de bênção sobre a tua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Igreja Casa na Rocha é o nosso ministério, a nossa igreja local, da qual nós fazemos parte. Também nós temos um site com artigos, vídeos, áudios,
cursos online de graça que você pode fazer para crescer e florescer no Senhor, chamado casanarrocha.com. Bem fácil, bota lá no Google www.casanarrocha.com. Você vai ver o nosso site, você vai ver ali aulas, né, online, EAD, o nosso Instituto Bíblico. Nós estamos ali preparando cursos e mais cursos, já temos 9 cursos disponíveis para você crescer e florescer no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo cursos com certificados. Você vai participar dos cursos, fazer as suas anotações, tirar uma fotinho para nós, mandar para nós. Nós mandamos o diploma para que você realmente tenha o reconhecimento do estudo que você fez ali através dos nossos vídeos devocionais, tá bom? Deus nos abençoe, que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tua casa, tua família. Não se esqueça, quarta-feira, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, próximo ao Nitron, Anhanguera, Viação Umuarama, Posto Brasil, tudo aqui pertinho. Venha nos conhecer quarta-feira, 20 horas na igreja, tá bom? Um abraço, Wesley Araújo, a Veceranto, a Racanelli também, um abração, querido, Deus os abençoe, a Help CS também, Deus os abençoe, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando pela tua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, pastor Giovanni vai estar orando por você. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar a vida de cada um dos irmãos, em especial os dizimistas, ofertantes, aqueles que de alguma maneira, movidos pelo Espírito Santo, desejaram em seu coração, ó Deus, ofertar e semear neste ministério pastoral, ministério profético, ministério de pregação da palavra, restauração, transformação de vidas pelo poder de Deus. Pai, eu peço ao Senhor, abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, provisão, bênção, prosperidade a cada um deles. Envia os teus anjos trazendo negócios, trazendo clientes, ó Deus, abrindo portas de trabalho, portas de emprego, portas de estudo, capacitação, crescimento, maturidade. Ó Deus, abençoa os teus filhos pela tua palavra, que possamos dar a Deus aquilo que é de Deus e dar a César aquilo que é de César, que possamos viver uma vida ética, moral, correta, honesta, íntegra, legal diante de Deus e diante dos homens, Pai, que não haja hipocrisia no nosso coração, vida falsa, vida, ó Deus, dissimulada, pelo contrário, que venhamos a conhecer a verdade cada dia mais, e a verdade nos liberte, como diz a tua palavra, Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, honestos, verdadeiros, corretos diante de Deus e diante dos homens. Acha em nós motivações puras, coração alinhado com o céu, uma vida devota, consagrada, santificada na tua presença, homens e mulheres sérios que vivam a tua palavra, Pai, que sejam imitadores de Cristo, que amem a sua família, que amem as pessoas, assim como Jesus amou cada um deles, Pai, que possamos viver uma vida de sucesso, de bênção, de prosperidade, de vitória, uma vida pujante, uma vida de fé corajosa, vitoriosa, triunfante. Em nome de Jesus declaramos sucesso, bênção, prosperidade, o favor de Deus, a luz do teu rosto sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, Pai. Manifesta o teu poder e a tua glória, Pai. Traz a resposta, o milagre, a bênção. Derrama a tua glória sobre cada um deles, manifestando o teu poder, ó Deus, a tua unção no meio dos teus filhos, naqueles que estão conectados conosco em um só coração. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém, meus amados. Deus os abençoe. Dia abençoado na presença do Senhor. Aqui embaixo tem nossas redes sociais e todas as informações para que você esteja conectado conosco. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, a fim de que outras e mais pessoas venham ouvir o Evangelho de Jesus e serem abençoados com essa palavra do céu para os seus corações, tá bom? Deus os abençoe, um beijão, a paz do Senhor, amém e amém.